levava uma vida como de todo mundo, cuidando da família, trabalhando e frequentando fielmente a sua igreja. Sentindo algumas dores na coluna, foi ao médico e, com os resultados diante de si, ele lhe disse em poucas palavras: é câncer. Joana ficou paralisada e depois começou a chorar compulsivamente, pois pensava que morreria em poucos meses. Ela já podia se ver sem seus cabelos, com náuseas constantes, grande cansaço, como resultado da quimioterapia que teria que enfrentar. Precisaria de todo o carinho e suporte de seus familiares e amigos para ter forças para suportar aquele tempo tão difícil. Eles dariam conta? E Deus, por que estava permitindo aquela enfermidade tão cruel em seu corpo? Será que ele responderia às suas orações e questionamentos? Estima-se que o câncer seja uma das doenças mais antigas da história da humanidade. Existem registros de células cancerígenas em múmias do Egito, datadas de 3000 a.C. O Atlas do Câncer da American Cancer Society diz que, atualmente, ele é responsável por mais de 15% do total de mortes no Brasil e a cada ano são em torno de 600 mil novos casos, dos quais 40% das pessoas não sobrevivem. Mas não é uma doença grave que pode destruir uma pessoa, é a forma como ela encara, deixando-se tragar pelo desânimo e cansaço ou buscando no Senhor forças para lutar. Ele dá sentido ao sofrimento, mesmo que nem sempre nos responda às perguntas sobre seu propósito imediato. O homem não é destruído pelo sofrimento, mas pelo sofrimento sem sentido, disse o Dr. Viktor Frankl, prisioneiro sobrevivente do campo de concentração alemã. Não sabemos o tempo de vida que cada um de nós terá e nem a forma como partiremos, mas no relacionamento íntimo e profundo com nosso Deus, descobrimos que podemos viver com alegria e esperança a cada dia, pois estamos nas suas mãos amorosas. A Igreja de Cristo, em qualquer momento e qualquer local, pode fazer um maravilhoso ministério de capelania no câncer, trazendo aos enfermos esperança, alegria e forças para viver. Olá, minha gente querida, bem-vindos ao nosso programa Capelania, gente cuidando de gente. Meu nome é Eleni Vação, eu sou capelã hospitalar e conselheira bíblica e hoje nós temos mais um programa muito importante falando sobre esperança no câncer, como a gente pode enfrentar essa batalha e como a gente pode ajudar outras pessoas a chegarem a também vencer essa batalha e, por sua vez, multiplicar essa bênção na vida de muitas outras. Quero ler para você 2 textos bíblicos bem curtinhos. O primeiro está em Provérbios 24, versículo 10, que diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Como falamos já no nosso VT, como é importante a reação que temos em meio às nossas adversidades. Sofrimento todos nós enfrentamos, mas como reagimos depende de onde estamos apoiados, onde está a nossa força. Se, se é você mesmo, fica perdido, mas se a sua força está no Senhor, aí sim, você tem força, tem alegria, tem perseverança para enfrentar as adversidades da vida. Outro texto muito importante está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Entendeu? Deus nos permite passar pelas adversidades, pelos sofrimentos, como o resto da humanidade. Mas Ele é o nosso consolo. Ele é a nossa força, a nossa esperança. E a partir do consolo que Ele nos dá, Ele nos capacita a ir ao encontro do outro e a levar esse consolo, a pessoa de Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Vamos assistir um vídeo muito especial de uma irmãzinha aqui da igreja que tem enfrentado câncer, esse tempo tão difícil, mas enfrentado com esperança.
Cristiane Nunes Donaga, eu tenho 52 anos, sou esposa do Alexandre, há 26 anos, mãe do Guilherme, de 23, e do Henrique, de 20 anos. Eu sou médica veterinária. Em 2016, eu tive o diagnóstico de câncer de mama. Foi um choque, né? Assim como para todas as pessoas que recebem esse diagnóstico, foi um período muito difícil. Eu tive que passar por cirurgia, por quimioterapia, tendo todos os efeitos colaterais, perdi meus cabelos. Na sequência fui para radioterapia e foi um ano inteiro de muitos desafios, né? Um ano muito difícil de tratamento. Para honra e glória do Senhor Jesus, eu fiquei bem por 5 anos. Eu segui apenas fazendo o acompanhamento, mas infelizmente em 2021 eu tive uma recidiva local. Novamente eu tive que passar por todo o tratamento de quimioterapia, cirurgia, radioterapia, e eu diria que foi um desafio ainda maior. Graças a Deus eu tô bem, né? Já terminei meu tratamento, sigo em acompanhamento novamente. Nesse período eu vim para a Presbiteriana, conheci as guerreiras de oração e juntas nós estamos orando e tentando fazer a diferença na vida de outras pessoas que estejam passando por isso. E com a certeza de que não importa a situação que você possa estar vivendo, Jesus vai à frente. Como é importante ouvirmos o testemunho de alguém que enfrentou o problema e venceu. Quantas irmãs, quantas queridas, quantas amigas estão enfrentando esse mesmo problema. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para conversarmos sobre este assunto, porque ela tem desenvolvido um trabalho muito lindo aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É a Lu Massaro. A Lu, ela é graduada em Pedagogia, Magistério e Arte Cênica, pós-graduação em Gestão da Educação e a Arte de Ensinar, diretora pedagógica de Educação Infantil pela Prefeitura e criadora do Espaço Terra, escritora de livros infanto-juvenis e criadora da Trupe Arteiros e Musiqueiros. Ei, Lu, como você está, amiga? Ai, que prazer enorme estar aqui. Te agradeço muito. Estou bem, com a graça de Deus. E é sempre um prazer falar um pouquinho, contar a minha história para você e para todas as pessoas que estão nos assistindo. Que bom, Lu. Queremos escutar a sua história, porque eu sei que você tem uma história muito difícil, mas muito linda. Sim, sim. Bom, meu nome então é Luciane Massaro. Eu gosto muito que me chamem de Lu Massaro. Eu tenho 54 anos, sou casada com Gustavo Malta, tenho 2 filhos lindos de 21 e 19, Luiz e Enzo, e há 1 ano e 3 meses, mais ou menos, fui abençoada com uma nora linda chamada Carolina. E em 2021 eu fui diagnosticada com câncer de mama na mama direita, um triplo negativo em estágio 2. E foi então que a minha vida mudou completamente. E eu digo para você que, assim, algumas pessoas encaram o câncer como uma sentença de morte, né? E eu encarei como um presente. Eu já vim orando ao Senhor e pedindo uma grande transformação na minha vida. Eu queria, já falei isso muitas vezes, eu queria que Ele me transformasse a ponto de eu não me reconhecer quando me olhasse no espelho. Então, quando eu recebi o diagnóstico no consultório, eu tive a certeza de que era uma resposta de oração e que a minha transformação começaria a partir dali. Então, o câncer foi o meu ponto de partida para uma nova vida. E eu falo que eu renasci. Eu sempre soube que o câncer não era para minha morte, era para o meu renascimento. E eu tenho renascido a cada dia, porque a gente aprende a viver um dia por vez, né? A gente sempre fala isso, não andeis ansiosos, não se preocupem com o dia de amanhã, mas a gente se preocupa, né? Teoria sempre. na prática, Na teoria, nem sempre é mesmo, né? Mas quando acontece uma coisa dessa na sua vida, você entende que precisa viver um dia por vez. E eu entendi também
que o que era abrir mão do meu controle e confiar no controle de Deus, de ter a certeza de que Ele está no controle da minha vida, que nada que eu faça vai mudar. Eu sei que as minhas orações, as nossas orações têm o poder de mover o coração de Deus, né? Sim. Mas o que Ele tem para mim, o plano que Ele traçou para minha vida, é o que eu vou passar e eu peço para que Ele me fortaleça. Amém, amém. Mas a Lu começou aqui na igreja de Pinheiros um grupo chamado Guerreiras de Oração. Guerreira, você está lutando contra alguém poderoso, certo? Então, assim, muitas vezes parece, para quem está do lado de fora, fácil. Porque ser crente é tranquilo, a gente tira tudo de letra. Não é assim, gente. Se a gente lê o livro de Salmos, a gente vai ver grandes homens de Deus sofrendo, chorando e perguntando para Deus: até quando, Senhor? O Senhor se esquecerá de mim para sempre? Sim. Até quando eu vou viver dia e noite chorando? Então, o choro, o lamento, o questionamento faz parte da vida Sim. de crentes e descrentes. Mas nós temos alguém maior que luta ao nosso lado. Então, essa é uma grande diferença. Agora, Lu, conta pra gente como surgiu este Guerreiras de De Oração. oração, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante falar, que assim, falar sobre o câncer não é fácil. Não são todas as pessoas que conseguem falar abertamente, publicamente, e às vezes a pessoa não consegue nem aparecer em público, né? Ela fica mais na casa dela, então é difícil de enfrentar. A primeira necessidade que eu tive foi de quebrar com isso. Eu acho que a gente precisa sair da invisibilidade, né? A gente precisa aparecer, porque nós existimos. Então, nós estamos na igreja, nós frequentamos uma igreja. As pessoas precisam saber que nós estamos lá. Como que elas vão orar por nós se elas não nos conhecem, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, que eu achei que foi assim uma tomada de decisão, que foi muito importante, foi um dia que o meu grupo de louvor estava escalado para cantar, eu falei: eu vou cantar careca. Então, foi a primeira vez que as pessoas me viram na igreja careca. Deve ter sido um choque pro pessoal todo. Foi sim um choque, porque assim que o culto terminou, muitas pessoas vieram falar comigo. No dia seguinte eu recebi muitas mensagens, assim, de pessoas que foram muito tocadas, de pessoas que chegaram na igreja, assim, desanimadas, preocupadas com a vida. Quando me viram lá na frente cantando, se sentiram encorajadas, envergonhadas até de estarem reclamando, sabe? Porque você mostrou, você viveu. Eu estou doente, mas eu estou lutando. Isso. Eu continuo ativa, eu continuo viva, graças a Deus. Exatamente. E também porque foi um convite para as pessoas olharem para a doença e falar: opa, peraí, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Vamos conversar sobre isso. Então, essa foi a minha intenção, né? De trazer esse tema, esse assunto para o nosso dia a dia, para a igreja, para a nossa casa, né? E foi o que aconteceu. No dia seguinte, então, na segunda-feira, o pastor Tiago me ligou, me mandou uma mensagem, falou: Lu, olha, eu estou sendo procurado, algumas pessoas vieram falar comigo porque te viram, né? Vou te apresentar algumas pessoas, posso compartilhar seu telefone? Falei: ok. E nisso, eu conheci a Rosana, que é uma pessoa que toca na igreja, piano também. E ela também estava na mesma situação que eu, com o mesmo diagnóstico, mas ela já tinha feito a cirurgia. Depois veio a Gisele, e aí a gente foi devagarzinho se conhecendo, e o pastor mesmo falou: por que vocês não montam um grupo? Que aí vocês vão se apoiando, né? E aí nós conversamos, então, eu, a Rosana e a Gisele, e montamos, então, o Guerreiras de Oração, com o objetivo de o apoio, né, de nos apoiarmos, mas também de orarmos umas com as outras, de compartilharmos nossas dúvidas, nossos sofrimentos, nossas vitórias, né, porque nós temos muitas vitórias também. Certeza.
E o grupo foi assim, as pessoas foram vindo de vários lugares, não só da nossa igreja, Aham, imagino. de outras igrejas, né? E hoje nós estamos com quase 30 mulheres. Temos 3 pessoas que nos apoiam em oração. A Elaine Rangel, que nos traz a palavra. A Dilza também, que está sempre lá, colocando alguma coisa para o nosso grupo e nos sustentando em oração. Então, além das pessoas que estão nesse tratamento, no processo, né? Nós Tem temos as pessoas apoiadoras. que nos apoiam. Que Isso. bênção, graças a Deus. Uma bênção. Muito bom. Conta para mim o que você tem feito com artes cênicas, porque você tem essa formação, né, em pedagogia, magistério e artes cênicas também. Conta um pouquinho o que você tem feito nessa área também. Então, na área da arte, eu tenho hoje, especificamente, né? Hoje eu tenho trabalhado no hospital, então, contando histórias para as crianças, né? Eu tenho ido... Deus tem sido tão generoso, tão maravilhoso, porque assim, Ele tem aberto as portas do hospital no momento que as portas se fecharam. Você sabe disso, né? Com certeza. E por ser paciente do Cruz Azul, eu fui conhecendo as pessoas e aí então as portas foram se abrindo para que eu pudesse falar do amor de Jesus para as pessoas e pudesse então chegar lá na ala infantil. Eu vou na UTI para cantar para as crianças, para contar histórias, para fazer dobradura. Então, hoje o meu foco é esse, né? Todo o meu trabalho está voltado para o hospital, que é onde assim eu me sinto plenamente realizada. Que lindo! E você está no hospital onde nós tivemos capelania também por 7 anos e meio, o Hospital Cruz Azul, né? Trabalhando em todos os setores ali, a gente vê a grande necessidade, enorme necessidade do Ministério de Capelania ali dentro. E como você tem visto essas pacientes reagirem, principalmente quando você entra na oncologia, elas conseguem compartilhar a sua dor facilmente, elas conseguem verbalizar aquilo que estão enfrentando, mesmo aqui na igreja, as pessoas que vão se aproximando de você conseguem contar facilmente como elas estão se sentindo? Conseguem. Eu acho que assim, é uma coisa muito interessante para falar, né? Porque quando você experimenta essa dor, a dor de você viver um câncer, então eu conheço o que é fazer uma quimioterapia, eu conheço os efeitos, eu sei o que é toda segunda-feira estar lá tirando sangue, esperando o resultado, aquela aflição, aquela ansiedade, né? Quando eu chego no hospital, na oncologia, e eu não tenho tempo de falar, ou as pessoas não me apresentam como paciente, a reação das mulheres e dos homens é uma. Mas quando eu me coloco, olha, eu chego lá no leito, né? Igual. Eu falo, o que você está fazendo? Eu estou na quimioterapia. Qual? Estou na 10ª. Poxa, eu fiz até a 12ª. Você fez? Eu fiz. Como foi para você? Aí é outra história, assim, porque é de igual para igual, né? Então, eu ouço, eu me coloco no lugar, eu sei até onde eu posso ir, porque a gente tem um limite também, né? Assim, a gente não pode chegar chegando, né? A gente tem um limite. Tem uma sensibilidade. Uma sensibilidade. Não é todo dia que você quer ouvir, né? Às vezes, por exemplo, eu sou muito amorosa, eu gosto muito de abraçar, de beijar. E eu sei que no hospital eu tenho que ter um limite em relação a isso. Mas às vezes elas vêm, elas pedem abraço, elas pedem beijo. Outro dia era um senhor, ele chegou para mim e falou assim, filha, eu fico muito emocionada. Filha, eu saí da minha casa hoje tão arrasado, mas você veio aqui hoje, você me trouxe tanta alegria, tanta esperança, me dá um abraço. E aí, como não abraçar? Como não beijar? Não tem como, né? Então... Isso é remédio também. É o ferido que cura. Exatamente. Sabe, porque, assim, todas as vezes as pessoas me perguntam assim,
como é que é? Você sai do hospital cansada? Eu falo, não, gente, eu saio de lá transbordando de amor, Uhum, porque eu recebo tanto amor, tanto carinho, uhum. né? Então eu saio de lá cada vez melhor e cada vez mais grata, porque eu vejo assim como Deus foi bom comigo. Eu vejo pessoas, né, em situações tão difíceis. E eu vejo assim que o que aconteceu comigo perto dessas pessoas? Absolutamente nada. Então eu saio de lá muito grata e querendo viver e querendo retribuir quanto mais eu puder, sabe? Ah, Assim, quanto mais eu faço, eu acho que eu estou fazendo pouco, eu quero fazer mais e mais e mais sempre. É É, maravilhoso. é interessante, porque a gente trabalhando continuamente dentro dos hospitais esses anos todos, a gente sente isso, né? Você acha que você vai para se doar e vai realmente, o Senhor coloca compaixão no seu coração, É, mas você sai enriquecida. sim, É muito precioso o que você ganha de volta. é demais. Porque você vê Deus agindo. É alguma coisa imediata, prática, visível, palpável. Você colhe os frutos ali na hora, Sim, né. Você fala para sim, pessoas sedentas, apavoradas muitas vezes, e você observa o que a palavra de Deus faz, sim. né. Ela restaura a alma, Restaura. ela vai colocando as coisas no lugar, vai Sim. trazendo a paz, Uhum. que vai além da situação. Além. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso, é muito. É uma experiência, assim, que jamais imaginei na minha vida passar. Por isso que eu falo que o câncer é um presente. Se Uhum. eu não tivesse vivido essa experiência, eu também não passaria por esses momentos tão lindos, Sim, é sabe, que verdade. me fortalecem tanto. Uhum. Eu quero que você fale já já sobre o grupo que você fez aqui, além do Guerreiras de Oração, mas eu quero antes passar mais um Ah, vídeo, claro. porque esses depoimentos são muito valiosos, São. são maravilhosos, e a gente se identifica com Sim. eles, né. Eu sou a Patrícia, casada com o Edson e mãe da Maria Clara. Eu fui diagnosticada em outubro de 2021 com câncer endometrial, passei por cirurgia, quimioterapia e radioterapia. A Maria Clara é cadeirante, então por conta das necessidades especiais dela e da minha de ter controle de tudo, o primeiro e maior impacto que me trouxe o diagnóstico do câncer foi e agora, o que vai ser da minha filha? Foi um choque. Mas nesse momento, na verdade, o Senhor estava expondo minha necessidade de mudança. Eu havia colocado a Maria Clara no lugar de Deus e fazendo a mim um Deus na vida dela. Então nós crescemos muito nesse processo de recolocar cada coisa no seu lugar. Nós seguimos aprendendo, nos apoiando, mas agora cientes de que a única ausência que não suportaríamos em nossas vidas é a de Deus. O Senhor me fez ter a consciência de que antes de ser minha filha, ela é filha dele e ele é suficientemente capaz de cuidar dela sem precisar de mim. Ele que está no controle e a ama incomparavelmente mais do que eu sequer sou capaz de amar. Então hoje eu estou em fase de acompanhamento, nós não podemos evitar os tempos difíceis, o Senhor Jesus nos disse isso, mas nós podemos escolher como passaremos por eles. E eu escolhi confiar no Senhor e ter bom ânimo. As coisas desse mundo muitas vezes nos distraem, nós nos apegamos demais a elas. Então o Senhor vem com a sua maravilhosa luz para nos lembrar que tudo aqui é passageiro e só sombra do que há de vir. Nesse processo eu pude experimentar a paz que excede todo entendimento, viver alegre em qualquer circunstância, porque a palavra do Senhor é a verdade e ela é sim sempre boa, perfeita e agradável. Então, por fim, como não se pode ganhar a coroa sem antes lutar a guerra, seja rindo, chorando, com dor ou sem dor, confiante ou morrendo de medo. Eu sigo com os olhos fixos no Senhor, com a certeza de que seja qual for a vontade de Deus para a minha vida, o final será para receber a alegria completa e insuperável de encontrar e poder abraçar o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo e poder dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que tremendo testemunho da Patrícia. Ainda mais por ela ter uma pessoa, uma filha que é dependente dela, cadeirante. Imagine, eu nem imagino. Verdade, às vezes a gente pensa, eu conheço a dor que você está passando. Não conhece, não.
cada um enfrenta a adversidade ou o mesmo tipo de adversidade de maneira diferente. Agora, quando você tem alguém que é totalmente dependente de você, deve dar um desespero, uma angústia, deve desestabilizar tudo. Mas que precioso o que o Senhor ensinou a Patrícia nesse tempo, que ela precisa depender só do Senhor. E o Senhor coloca todas as coisas no lugar certo. Ele cuida de nós de tantas maneiras. Maravilhoso. Eu estava lendo aqui, de acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, são esperados 704 mil novos casos de câncer por ano no Brasil, de 2023 a 2025. De acordo com os dados apresentados, dentre as regiões brasileiras, o Sul e o Sudeste concentram a maior parte dos casos, isto é, 70%. Nessas duas regiões, os tipos mais prevalentes são câncer de mama feminino, câncer de próstata, de cólon e reto. Agora, o que é mais triste ainda, somado a tudo isso, diz o artigo que mais de 70% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama são abandonadas pelos maridos. Ficam sozinhas em meio à dor. Que coisa terrível, muito dolorosa. Eu posso contar que eu tive câncer 2 vezes e ainda estou em tratamento do câncer. Primeira vez foi de tireoide e a segunda vez agora na coluna, no cóccix. E foi tão importante o papel do meu marido na minha vida durante o meu tratamento, me levando todos os dias para fazer radioterapia, para as consultas, para os exames, até para a cabeleireira. Ele me levava e ficava comigo lá o tempo todo. Então, este amor fez parte do tratamento e uma parte muito importante. Então, eu quero assim dizer para os maridos como é vital a sua presença, a sua companhia, o seu amor dobrado. Sim. Para cuidar da sua esposa enquanto ela está sofrendo tanto dessa doença terrível. Agora, conta pra gente, Lu, o grupo que você organizou aqui. E mais à frente a gente vai falar sobre o grande evento que a gente vai fazer nessa área. Sim. Mas é um grupo muito importante. É um grupo muito importante, porque foi pensando em tudo isso, todos esses artigos, todas essas notícias, essas estatísticas que são tristes demais, né? Assim, que eu comecei a ficar muito incomodada com isso. Então, quando a gente fala de 704 mil casos de 2023 a 2025, no Sul e no Sudeste, onde estão essas pessoas? Onde elas estão? Elas estão conosco, do nosso lado. Com certeza. Elas podem estar na nossa casa, elas podem estar na nossa igreja, elas podem estar no nosso trabalho, elas estão em todos os lugares. Segunda coisa, 70% das mulheres são abandonadas. Onde estão essas mulheres? Às vezes, do meu lado, sentado na cadeira ao lado, na igreja. E eu não sei disso. Eu não sei. São situações dificílimas que a gente precisa conhecer, que a gente precisa ajudar. Primeiro ponto que eu acho que é muito importante a gente falar. Nós temos uma estatística, né, de um crescimento absurdo. E isso vai acontecer por inúmeros motivos, né? Hoje, o INCA também, de acordo com o INCA, 80% dos casos de câncer, eles acontecem por fatores externos. E de 10% a 20% de fatores internos, então hereditários, genéticos. Os outros, estilo de vida, obesidade, tabagismo, entre outras coisas. Então, nos fatores internos, nós podemos contar com o quê? Com a prevenção. Sim. Então, a gente precisa falar da importância da prevenção, né? O restante ali pode ser até que alguma coisa interna prejudique, favoreça aqui para que o que é interno, aliás, surja, né, o câncer. Então, eu fiquei muito preocupada com isso. Falei, meu Deus,
se tem tudo isso e se tem a possibilidade da gente trabalhar com prevenção, precisamos falar sobre isso na igreja, porque nós temos muitas pessoas na igreja, né? E aí, então, eu comecei a conversar com as meninas do grupo Guerreiras de Oração, para a gente começar a pensar de que forma a gente poderia começar a falar sobre isso, trazer esse tema para a igreja. E aí, então, a gente pensou num projeto. E um projeto chamado Acolher com Amor. No começo, nós pensamos só num público de mulheres, porque nós somos as mulheres, né, que temos que estamos vivendo essa experiência. Mas aí a gente pensa assim, eu sempre penso na mesa do Senhor, que é uma mesa inclusiva e jamais uma mesa exclusiva. A gente não exclui, né? Como é que eu escolho uma fatia, sendo que eu tenho todas as situações dentro da igreja? Sim. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos. Sim. Né? Eu preciso pensar em algo que atinja todo esse público. E então a gente começou a conversar sobre esse projeto, que é o projeto Acolher com Amor, que vai não só acolher os pacientes oncológicos, mas nós vamos trabalhar de maneira preventiva também e vamos acolher as famílias, porque quando uma pessoa está com câncer, a família sofre, com né? certeza. E falando dessa porcentagem de mulheres que são abandonadas, a gente precisa ter um cuidado com isso também, porque esse abandono, às vezes, é por medo do desconhecido. O que eu vou fazer com essa mulher? Eu não vou dar conta de ajudá-la nesse período. Impotente. Eu não sei nada sobre isso. Como é que eu vou ajudar? Não, eu vou embora, porque aí ela vai ser ajudada por outra pessoa. Fuga. É uma fuga. Tem outras pessoas que não, mas a gente precisa conhecer cada caso, né? Os casos não são iguais. Então, o que a gente precisa? Orientar essa família, acolher essa família, caminhar com ela. E não é só caminhar em oração, é caminhar no sentido do que você está precisando. Você precisa que eu vá com você ao hospital? Eu vou, eu tenho disponibilidade para isso. Ótimo, porque eu creio que muitas vezes nós somos muito teóricos. Sim. Né? Nós pregamos, nós oramos juntos, nós passamos até mensagens de WhatsApp, telefonamos, mas assim, fica na sua, que eu fico na minha, cada um no seu cantinho. Sim. Mas isso não é ajuda eficaz, né? Não é. De fato, quantas pequenas coisas são necessárias. Eu lembro que nesse tempo que eu estava fazendo a radioterapia, uma amiga lá da Casa do Aconchego, ela foi todas as semanas lá em casa e ela deixou para mim um pacote de frutas e de legumes. Cada semana eu sabia que eu podia contar com aquilo. Meu marido estava cuidando de mim, não podia também andar muito, fazer compras e tal, mas ela cuidou disso. Que maravilha. Só na última semana que ela entrou em casa para me dar um abraço, para ver como eu estava, tal, mas ela agiu de maneira muito prática, né? Muitas mulheres no Brasil inteiro, muitos irmãos orando e se comunicando, falando, estamos juntos, estamos orando por vocês. Então, como isso foi importante. E é muito importante a gente lembrar da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a sua visão, porque é ser uma grande igreja missionária, fiel a Deus e à Bíblia, relevante em seu contexto urbano e comprometida com a evangelização de pessoas. E a missão é buscar a glória de Deus por meio da adoração racional, evangelização de pessoas, comunhão, ação social e o crescimento espiritual de seus membros. Tudo isso é o ensino, mas é a vivência, né, da palavra de Deus, de maneira comprometida, prática, constante.
constante, contínua. Isso. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E uma coisa que você disse aí do comprometimento, eu queria falar isso para vocês, da importância quando você se compromete com uma pessoa. Porque assim, o que acontece às vezes quando alguém conta pra gente que está vivendo uma situação difícil, a gente acaba falando assim às vezes, olha, pode contar comigo, o que você precisar, você pode contar comigo. E a gente sabe que não é desse jeito. Não é desse jeito. Então, eu sempre oriento as pessoas assim, quando você for falar isso, que você está à disposição, então fale o dia que você está à disposição. Por exemplo, olha, eu tenho as segundas-feiras livres. Se você precisar, as segundas-feiras você pode contar comigo que eu vou te ajudar. Porque com certeza, numa segunda, num domingo, num sábado à noite, qualquer horário, a gente vai precisar de alguma coisa. E geralmente nós não temos ninguém para nos auxiliar nessa hora. Então, se comprometa quando você realmente pode ajudar, quando você tem esse tempo. Senão não precisa falar, né? Não precisa, porque é difícil a gente contar e não ter ninguém na hora. Sim, é decepcionante. Muito decepcionante. Fica muito dolorido, muito Isso. mais dolorido. Enquanto eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os objetivos desse projeto tão importante aqui na Igreja de Pinheiros, mas para todas as igrejas, não está preso só à Igreja de Pinheiros, não se circunscreve só a esse contexto, mas é muito mais amplo. Eu gostaria que a gente visse mais um vídeo, mais um depoimento também, e depois você fala pra gente sobre os objetivos, tá bom? Graça e paz, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Meu nome é Neida Nogueira Gasti, eu tenho 68 anos, tenho 2 filhos maravilhosos que têm sido meus companheiros, uma família que tem me apoiado muito e eu agradeço a Deus por isso. Eu fui diagnosticada com câncer de pâncreas em março de 2022. Fiz a cirurgia, fiz quimioterapia, depois a cirurgia e radioterapia. Eu terminei em 1º de março de 2023 e agora na primeiros exames para ver como que eu estava, acusou metástase. Eu estou bem, eu estou em paz, eu tenho uma alegria dentro do meu coração que eu creio que é fruto do Espírito Santo, e quero dizer que em toda essa circunstância que eu estou passando, eu tenho sentido e visto o amor de Jesus, através de irmãos que têm se levantado em oração, que é muito importante, tem feito diferença na minha vida. A presença do Espírito Santo me fazendo lembrar de versículos bíblicos que acalentam o meu coração. Então eu quero falar da presença de Jesus em todos esses momentos que eu estou passando, me dando conforto, suporte para enfrentar toda essa situação. Eu quero louvar a Deus e engrandecer a Deus por tudo que Ele tem feito e pela palavra dele, que é verdade. Não tenho medo, porque Jesus disse, não temais. Fiquem com Deus. Que testemunho tremendo. Eu sei como a gente fica ansiosa quando está chegando perto da data dos exames e consulta médica para ver se foi efetivo o tratamento ou não. E essa irmã está contando que quando ela fez isso, ela descobriu que havia metástases. Que dor, que difícil, não é? Dificílimo. Fala um pouquinho sobre isso, Lu, e sobre essa irmãzinha. Todas essas mulheres são mulheres muito fortes. E não porque são fortes, né? Elas são fortes em Cristo. Porque é Jesus que nos fortalece todos os dias. E a Eneida, essa mulher linda, na terça passada, ela então, na quarta-feira, ela recebeu
esse diagnóstico no primeiro exame, né, que ela estava com metástase. E nós ficamos tristes, porque nós estávamos em oração e nós ficamos tristes na hora, assim, deu uma dor muito grande, né? E ela muito forte falou assim, eu não preciso de milagres, eu confio no meu Deus, independentemente de qualquer coisa, eu continuo servindo ao meu Senhor, confiando. E isso é uma coisa que, para onde a gente vai correr? Para os braços do Senhor Só sempre, nele né? mesmo. Uhum. E nós ainda assim continuamos em oração e ela nos fortalecendo, né? E nós continuamos em oração. E ontem ela colocou no nosso grupo que ela visitou um outro oncologista, ela está passando com médicos excelentes, Uhum. e ela levou os exames para outro oncologista, e ele falou, olha, não é bem assim, nós vamos estudar o seu caso, talvez você nem precise fazer a quimioterapia. Então ele está coisa. dizendo o contrário do que o outro disse, louvado seja graças Deus a por Deus. isso. Amém. E então é maravilhoso, porque assim, às vezes a circunstância parece tão carrancuda, como o pastor Hernandes sim. diz, né? Uhum. Mas quando a gente persevera, quando a gente continua acreditando que o Senhor, que é dono de todas as coisas, que está no controle da nossa vida, se quiser, Ele muda a nossa história. Sim. Ou então ele também nos dá força para partir em paz. Sim, Eu trabalho hoje principalmente com pacientes em cuidados paliativos, sim. em final de vida. Eu tenho visto a diferença que a pessoa de Jesus faz Uhum. na vida de uma Sim. pessoa. Mesmo que esteja sofrendo, com dor, mas ela tem uma esperança que nem a morte Sim. pode apagar. Isso. Então, essa é uma tranquilidade, uma paz. Uma Que paz. realmente excede todo o entendimento. Todo entendimento. E quando eu disse lá no início para você que o câncer para mim foi um presente, Uhum. porque hoje, depois de tudo que eu vivi, depois de todo o meu processo, eu tenho certeza que se Deus me levar hoje, eu sei para onde eu vou. Sim. Antes eu não sabia, Uhum. mas o câncer me trouxe essa certeza. Então isso é tão maravilhoso, porque o medo da morte já não é uma coisa que nos assusta como assustava antes. Claro, a gente pensa nos nossos filhos, mas Claro. Deus cuida de cada coisa. Nada é nosso, né? Nada é nosso. É interessante, porque ele trouxe você e a mim também da morte espiritual, da separação de Deus Isso. para a vida. Pra vida. E a vida aqui, enquanto ele quiser nos Enquanto dar, quiser, vida sim. dia a dia, mas a certeza de que viveremos eternamente. Isso. Só Jesus pode Jesus. dar essa certeza Só tão Jesus. maravilhosa. Sim. Conta pra gente um pouquinho sobre os objetivos desse trabalho tão lindo que você tem Então, feito. o projeto Acolher com Amor, então o nosso objetivo principal, né? Claro, é acolher, mas acima de qualquer coisa, levar a palavra de Deus para essas pessoas. A gente já viu que tem uma diferença muito grande, né? Quando a gente tem o Senhor conosco. Uhum. Como é mais fácil a gente passar pelas dificuldades. Eu posso falar, eu vivi uma situação muito difícil longe do Senhor e outra com câncer, né? Com o Senhor. Uhum. E o câncer, que é infinitamente pior do que a outra situação, foi muito mais fácil para mim, porque eu tinha a Pois. certeza de que o Senhor estava comigo. Aham. Então, a gente precisa levar isso para as pessoas, essa esperança para a pessoa que, por mais que o processo seja difícil, o Senhor a cada dia vai fortalecendo, vai ajudando e a gente vai caminhando e isso é maravilhoso. Então, o objetivo é acolher os pacientes, né, oncológicos, conhecer a sua história, acompanhar todo o seu processo do diagnóstico ao tratamento, acolher as famílias, orientar as famílias durante o processo. Então, o que fazer, como fazer, quem procurar, né? E na medida do possível, também, colocando o aconselhamento como uma das coisas
principais do nosso projeto, né? Porque a pessoa precisa ser acolhida, mas ela precisa ser aconselhada e da forma aconselhada biblicamente, né? Não é qualquer pessoa. Porque é interessante, a gente tem estudado bastante sobre depressão, Sim. como gera a queda da imunidade orgânica. Sim, claro. E então, isso, a pessoa deprimida, em meio ao drama que ela já está enfrentando, Isso. vai favorecer o crescimento desse câncer, né? O isso mesmo. isolamento dela. Então, esse olhar, né, do aconselhamento bíblico é importantíssimo. Então, é um ponto que a gente quer pegar muito forte, né? Porque a gente sabe da necessidade. E o que a gente quer é orientar essas famílias, então, para que elas possam passar por esse processo da melhor forma possível e aceitar quais são os desígnios de Deus, porque nós não sabemos. Deus tem um plano para cada pessoa. Pessoas serão curadas, outras pessoas não serão curadas, mas nós estamos aqui nas mãos do Senhor e é Ele que define, né, o que Ele tem para a nossa vida. Mas o que a gente quer é trazer essas pessoas mais próximas de Deus para que ouçam a palavra, para que caminhem com Cristo de uma forma mais fácil, né? Sabe que eu estou conversando aqui com você e lembrando de uma amiga muito querida, Priscila. Ela tocava harpa. Ela estava com 30 anos, teve o primeiro filho. E enquanto estava amamentando, no primeiro ou segundo mês, descobriu que estava com câncer de mama. E esse câncer detonou uma porção de metástases. E nós pudemos acompanhá-la durante todo esse processo, que foi muito dolorido. Sim. Mas ela continuou tocando harpa nos hospitais, levando a esperança em Cristo, dando o seu testemunho de uma maneira muito transparente, muito linda. Que eu acho que ela, nesse processo, até a morte, ela faleceu 1 ano e pouco depois. Mas eu creio que mais pessoas conheceram a Cristo através da vida dela do que enquanto ela estava sã e tocando a mesma harpa, né? Mas foi muito lindo. E Deus não desperdiça um sofrimento, né? Ele permite que essas coisas aconteçam com um propósito. Com né? certeza. Primeiro que o nome dele seja glorificado. Amém. Então, eu creio muito nisso. Eu acho importante falar uma coisa também, Eleni, que assim, essa é a minha história, né? Tudo que eu tô falando é a minha história. Eu sei que a história das outras pessoas, às vezes, não são histórias tão fáceis. Né? São muito mais dolorosas do que doloridas do que a minha, com certeza. E é importante falar isso, que assim, mesmo a gente falando de um câncer, vou falar de um câncer de mama, que é o que as minhas amigas também tiveram, né? E algumas têm ainda. A gente fala do câncer, mas ele não é igual para as pessoas. Ele é muito diferente para cada pessoa. Então, não só o tipo do câncer, mas o protocolo, né, de toda a medicação, né, do tratamento, é muito diferente. Então, às vezes, você pode pensar assim, olha, fulana teve, mas o cabelo dela não caiu, o seu não vai cair. Não dá para dizer. Não dá para a gente dizer exatamente isso, né? Porque o protocolo é outro, o câncer é outro tipo, e aí a gente não consegue colocar tudo numa caixinha. Então, é isso que a gente também quer levar para as famílias e para os pacientes. Nós somos seres individuais, né? Então, por exemplo, se eu passo mal numa quimioterapia, pode ser que você, Eleni, não passe mal. Porque nós somos diferentes, o nosso organismo é muito diferente. É a mesma coisa quando a gente fala de dor. Eu não posso falar que a dor, que eu conheço profundamente a sua dor, porque a sua dor é sua, é única, é particular. É verdade. Né? Como a minha. Então é difícil a gente falar, mas a gente quer levar tudo isso nesse projeto, né? Orientar as pessoas. E por isso que é tão importante essa sensibilidade e a sabedoria no uso das palavras também, não é? Isso. Muitas vezes, quando nós estamos dando curso de capelania, as pessoas me perguntam, agora
como é que a gente age no setor de oncologia? Qual a mensagem que a gente vai dar lá? A mesma coisa que vocês fizeram nos outros setores vão fazer neste setor. Primeiro, vão se aproximar, vão acolher a pessoa, vão fazer perguntas abertas, vão dar ouvidos, vão chorar junto. E depois vocês vão pegar a necessidade que a pessoa lhe trouxe. Que dentro de pessoas com a mesma patologia, as necessidades são diferentes. Eu me lembro uma vez cuidando de um senhor com câncer e dentro de um quadro de AIDS. E eu fiquei pensando, nossa, ele deve estar muito apavorado com a sua doença, com a proximidade da sua morte e tal. Mas eu fiz a pergunta, o que o incomoda mais? Onde lhe dói mais? E ele falou assim, é deixar a minha família sem cuidados. Eu gostaria de cuidar deles. Eu gostaria de saber que tem alguém cuidando deles também, levando alimentos, levando roupas, suprindo necessidades básicas. Com isso, eu me sentiria menos mal. É interessante, não é? Porque cada um tem uma necessidade diferente. Demanda, Mas o seu trabalho que você tem feito no hospital, e a gente falando em capelania, a Lu está fazendo o nosso curso de capelania, já fez um curso de capelania na assistência domiciliar, e agora vai estar fazendo um curso que vai começar agora, dia 7 de junho, de 7 a 10 de junho, que é o nosso curso avançado, é o nível 2, chamado também de capelania no sofrimento, onde nós vamos estar trabalhando principalmente o aconselhamento bíblico em casos difíceis. Como lidar com pacientes com transtornos mentais, em setor de queimados, onde foram, muitas vezes, ou sofreram um acidente ou foram atacados por alguém que queria a morte destes. Como lidar com questões de bioética em final de vida, já que a capelania faz parte de equipes de saúde e tem que discutir com os profissionais da saúde quanto àquele paciente, como vai orientar a família quanto a essas diretivas finais aí de vida também. Então, esse curso é muito importante. Você vai poder assistir logo este curso em EAD também, que vai estar prontinho e vai ser útil para todo mundo. Agora, Lu, queria que você mostrasse nesse trabalho de capelania que você tem feito nos hospitais, principalmente no Cruz Azul, o que você tem levado além da palavra, além do acolhimento, do carinho, que fala com as pessoas de perto também. Essas lembrancinhas tão especiais. Eu gosto muito de fazer isso, na verdade, porque assim, eu gosto de surpreender as pessoas. Que às vezes elas estão lá tão, quietinhas, às vezes tão tristes, e aí você chega com um presente, assim, para elas, muda completamente, né? Porque, assim, é alguém que pensou nela. E é verdade, porque quando a gente está fazendo esses kits, eu sempre falo para as meninas assim, a gente não pode fazer de qualquer jeito, a gente tem que colocar todo o nosso amor. Porque as pessoas que vão receber isso, elas precisam, acima de tudo, de muito amor. Então, a gente faz isso com todo o coração, né? E levar os kits para elas me dá uma alegria muito grande. Eu montei um grupo na rua da minha casa de mulheres, chama Luma, Mulheres em Movimento. Que Porque lindo. Mulheres em Movimento, eu falo que a partir do momento que a gente sabe... toma ciência de uma causa, a gente precisa se movimentar. Engajar-se. Tem que se movimentar. E aí eu falei, gente, vocês topam fazer umas almofadas de coração para a gente doar para as mulheres que fizeram mastectomia? Na hora elas quiseram, a gente começou a se reunir e fizemos muitas almofadas. Quero ver. E montamos esse kit. Olha que lindo. Que é essa almofada de coração, que ela dá um apoio para a mulher, né, quando faz essa mastectomia. Vai também um lenço, uma bolsa, que é para colocar os exames, e aí tem uma Bíblia, tem mais um folhetinho aqui e um recadinho do coração
para elas. Que lindo. Então que eu presentão. Muito eu lindo. chego conversando com elas, às vezes a gente canta, às vezes a gente faz uma oração, passa um tempo conversando e eu entrego o kit, elas já colocam na hora, já usam, é a coisa mais linda do mundo. Tem também para os homens, porque o que acontece? Quando eu comecei a dar os corações, eu vi que tinha alguns homens, eu não tinha nada preparado. Aí eu ressignifiquei. Eu falo, olha, eu dou o coração para os homens, eu falo, eu sei que você não vai usar, porque você não fez uma mastectomia, mas isso aqui é o símbolo do amor de Deus. Eu tô te dando isso de presente. Receba isso como o amor de Deus. E aí eles ficam tão encantados. E eu falei, não, mas eu preciso fazer um kit para eles. Aí eu pensei nesse kitzinho que é uma pastinha para colocar também receita, alguns exames pequenos, uma toalhinha, uma necessaire, uns produtos de higiene pessoal, mais a Bíblia e um recadinho também do coração para os homens. E para criança, E para tem as alguma crianças, coisa? olha que lindo. Olha que belezinha. Esse ursinho foi feito pela Maria Angélica, que é uma das meninas do grupo Guerreira de Oração. Ela fez e doou. Aí a gente colocou aqui uma história, um quebra-cabeça, uma outra história que diz Deus fez você especial. E o Evangelho de João para as mamães, né? E tem também um cada dia que a gente monta esse kit. Maravilhoso. Aí, todas as vezes muito que eu vou lindo. para contar a história, eu visito todos os leitos e entrego um kit para cada um deles. Muito lindo. Parabéns pelo trabalho maravilhoso. E antes de vermos mais um vídeo, eu quero que você fale para os nossos queridos que estão aqui como eles podem ajudar nesse projeto. Então, a gente precisa de muita ajuda, tanto de mão de obra como de materiais, porque a gente conta com doação, eu compro muita coisa, ganho algumas coisas. Por exemplo, algumas almofadas, um casal que um dia assistiu um testemunho que eu dei aqui na IPPTV, de longe do interior, eles assistiram e quiseram contribuir, e eles me deram, assim, quase 200 almofadas. Que maravilha. De coração. Mandaram, vinha para o Incor, uma outra pessoa que trazia, toda uma estratégia para poder receber, e eles doaram. Aí eu tenho algumas pessoas que doam tecidos, o enchimento, pessoas que fazem as almofadas, pessoas que doam bíblias, Evangelho de João, livro de história. Tudo que compõe esse kit, se alguém sentir no coração de nos ajudar com isso, é maravilhoso, porque a gente não dá conta da demanda, porque a demanda é bem, bem grande. E se você quiser ajudar, pode mandar aqui para a secretaria mesmo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pode. Porque os nossos queridos ali vão passar para a Lu e ela vai poder ampliar esse trabalho. Vamos ver o nosso último depoimento e já quero convidar vocês para o nosso evento muito especial, dia 23 de setembro, o dia todo, um seminário sobre esperança no câncer, que será aqui na Igreja de Pinheiros. Vamos ver o vídeo. Olá, meu nome é Sônia. Vou contar para vocês um pouco sobre a notícia do meu câncer. Eu vinha de uma série de probleminhas de saúde e eu estava terminando de operar um olho. Eu tive catarata medicamentosa e aí fazendo os exames, né, que eu faço todo ano, ginecológicos, o médico falou assim: tem nódulo na tua mama direita? Aí no meu pensamento veio na hora, é um câncer. Aí aqui dentro mesmo eu falei, não, nada disso, eu já tive tanta coisa diferente, não precisa ser. E continuei fazendo animada, positiva, os exames, até que no fim a biópsia acusou sim, eu tinha um câncer de mama. 2 diferentes na mesma mama. Tiraram a minha mama inteira e eu fiquei alguns dias sozinha no hospital. Eu não podia ter ninguém comigo. E Deus foi aquele que nunca me abandonou. Esteve do meu lado
trouxe à minha memória palavras que eu ouvi ou li, trouxe louvores. E através dos médicos Deus me curou de algo impossível. E hoje quero terminar contando para vocês por que eu pinto esse meu cabelo. É um marco para que eu não esqueça todos os dias que Deus me curou. Ele nos dá vida e Ele me deu essa vida de novo. Então eu agradeço ao Senhor. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham certeza que Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele derrama a sua graça sobre nós todos os dias. Que lindo programa, que fortes testemunhos. E como é bom saber que o Senhor está conosco em qualquer situação. E Ele nunca vai nos deixar, nunca jamais vai nos abandonar. Lu, muito, muito obrigada pela sua participação, foi preciosíssima. Eu Parabéns agradeço. pelo seu trabalho maravilhoso. E se vocês quiserem ajudar a gente, escrevam aqui para a Secretaria da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Logo, logo a gente vai pedir para colocar no site um questionário para a gente conhecer você que está enfrentando esse problema mais de perto, para que nós possamos ajudá-los também. Gente, até mais. Lu, Obrigada. obrigadíssima, Obrigada de querida. coração. Um abraço para todos vocês e até breve.